Vamos ver o vídeo então, que foi mandado pra nós. Ó, a Kit, não sabemos se é a Kit ou a O, mandou pra nós vermos esse vídeo, só que tinha pedido pra gente ver esse vídeo depois que a gente assistisse Berserk. Sim. Porque tem relação do jogo aí, pelo jeito, né, com o Berserk, tá? Então... Tá bom. Vamos conferir. Vamos. A história bizarra dos deuses de Fear and Hunger. Um cara que analisa. Tá bom, vamos. Acho que no universo de Fear Hunger, nada é tão emblemático quanto sua mitologia. A forma como os deuses são representados é extremamente diferente de todos os outros panteões mais populares. A gente tem um mundo que, quanto mais próximo dos deuses mais poderosos as pessoas estão, mais estranhas e macabras elas ficam. Esses mesmos deuses foram quem diretamente criaram os humanos, mas se sentiram decepcionados com sua criação e foram embora para um plano material acima de qualquer compreensão mundana. Acontece que, mesmo assim, suas presenças eram tão poderosas que vestígios de suas formas permaneceram para trás, ainda performando as mesmas funções de seus conceitos e praticando os mesmos maneirismos dos deuses originais. A humanidade, por sua vez, aprendeu a fagulha divina que existia dentro de si e passou a buscar o poder com a ascensão falsa do trono dourado. Até que um homem, através da dor, mostrou que a verdadeira divindade existia sim dentro do ser humano, levando o mundo para frente. Esses deuses, essas ascensões, representam conceitos e momentos na história da humanidade que, de certa forma, realmente aconteceram. Representações históricas distorcidas pela lente macabra do universo de Fear and Hunger. Você pode até considerar um universo paralelo ao nosso próprio. Por isso eu acho tão importante a gente analisar o panteão de Fear and Hunger. Todos os deuses, todos mesmo. Desde os mais poderosos até os mais desconhecidos, se é divindade, a gente fala a respeito. Deuses antigos. Obviamente vamos começar a nossa jornada pelo início de tudo, os deuses antigos. Aqueles que em conjunto representam diversos aspectos da própria humanidade, já que os humanos foram criados à sua imagem. Existe uma teoria de que esses deuses nasceram para serem pares opostos, para se complementarem e manterem os conceitos neutros dentro do mundo. Se a lua existe, o sol precisa existir. Se o mundo tem destruição, ele precisa de criação e por aí vai. Sabendo disso, vamos começar pelo suposto pai da humanidade, Grogoroth. De todos os deuses de Fear and Hunger, nenhum mete tanto medo quanto Grogoroth. Ele é o deus da destruição e do sacrifício humano, o destruidor dos homens, mas também o pai deles. Apesar de ter essa aparência de capeta ao quadrado, a destruição do Grogoroth não é maldade, por assim dizer. Ele é a destruição necessária, basicamente o conceito de entropia. Não se faz um omelete sem quebrar os ovos, ou se você quiser falar de alquimia, é como a lei da troca equivalente. Mas existe um ponto que faz o Grogoroth ser mais perturbador do que os outros antigos. Diferente dos colegas, ele é curioso, ele quer sentir o que é ser vivo, o que é o medo. Mas pra isso ele faz uma coisa macabra pra caralho. Ele veste a pele das criaturas para poder viver através delas. A sua representação tem essa aparência por ser um amálgama de coisas que o Grogoroth já tentou ser. Tem gente que acredita que ele ainda faz isso hoje, escondido atrás de uma pele humana ou pendurando seu corpo num gancho de açougue, mesmo com a presença dele já tão fraca. Todos os deuses antigos presenteiam aqueles que os adoram com parte de sua força. No caso de Grogoroth, ele dá a magia de sangue para a humanidade. Necromancia, golem de sangue, orbe sombrio, tempestade de fogo, sempre magias ofensivas. Mas para manter a afinidade alta, você tem que sacrificar algo continuamente, dedicar o sangue ao seu nome. Aqueles que cultuam Grogoroth até seu extremo também se tornam mudados por essa experiência. Tem a Black Witch, que trocou a própria alma por conhecimento de magias de sangue, virou uma casca seca de uma mulher, mas extremamente mortal. Tem os Máscaras de Lobo, lá no fundo da dungeon, presos num banquete canibal que não acaba nunca. Ai, que horror. Devoram e são devorados.
Quem participa desse ritual sente a fome ir embora. Apenas uma mordida é suficiente para encher toda a sua fome. Mas se você tentar de novo e exagerar, o gosto da carne vicia, você perde o juízo e fica preso no banquete para sempre. Mas o que mais torna Grogoroth único é que ele é nossa única chance de conversar com o Deus antigo, ou pelo menos o que restou dele. No final B do primeiro jogo, lá no fundo do fundo, no altar das trevas dentro do corpo morto do Deus das profundezas, você encontra os traços do Grogoroth e ele fala contigo. O próprio Deus, mesmo sendo apenas um traço restante da entidade verdadeira, entende que a luta contra ele é fútil, então ele decide entreter suas perguntas. Quando explicamos que estamos ali para nos tornar verdadeiros deuses, ele explica que essa opção não existe, pois não conseguiríamos compreender a forma de um verdadeiro Deus. Então, ele oferece nos mostrar apenas uma prévia. Aceitando ou não, Grogoroth injeta esse conhecimento na cabeça do nosso personagem, que colapsa só pela mera imaginação de como é um verdadeiro Deus. Esse é o final B, onde nós sucumbimos ao Deus antigo da destruição. E Grogoroth, que é o conceito da destruição, anda de mãos dadas com quem quer destruir a sua segurança na internet. Mas a parceira do vídeo de hoje, a Kaspersky, tá aqui pra garantir que isso não aconteça. Foi bom, hein? Segurança na internet. Vamos continuar as melhores inserções de propaganda nesse jogo. Sylvia. Se a destruição é metade da dança, a criação é a outra. A deusa do amor, da luxúria e da criação. A esposa do Grogoroth. E na minha leitura, o deus mais trágico desse jogo inteiro. Foi ela que criou a humanidade. No alvorecer dos tempos, Sylvian ordenou Vitruvia, outra divindade menor, a desenharem os homens e as mulheres à imagem da deusa antiga. Sylvian se apaixonou tanto pelo desenho que criou a humanidade inteira em cima dele. Apesar disso, o amor de Sylvian é alienígena para a humanidade, instintivo, primal e absurdamente obsessivo, aquele tipo de afeto que te sufoca, e ela só queria uma coisa em troca, ser amada de volta com a mesma intensidade. O problema é que a gente não consegue. Ai, aí é foda, hein? O que dizer? Não tem como um humano amar a deusa que o fez da mesma escala que ela o ama. A Sylvian, com o tempo... O problema dela foi amar demais. Foi entendendo isso. Foi percebendo que os filhos dela nunca, jamais iam devolver aquele amor. E o amor azedou. Por isso ela decidiu... Nossa, senti um quê de Kaguya e seus duas crias? Viu só? Digo que todos iam amar a si próprios em luxúria, e realmente teve uma era da história em que a humanidade inteira despencou nisso, um mar de corpos emaranhados, dias e dias perdidos num delírio coletivo de carne. Esse amor desenfreado deu início ao ritual mais macabro da Sylvian, casamento de carne. Quando duas ou mais pessoas de afeto equivalente se unem no ritual dela, a carne e a mente das duas se fundem, literalmente numa coisa nova. Um corpo só. E é de onde vêm aquelas criaturas costuradas que você encontra nas masmorras, tipo a hidra humana. E não é só humano com humano. O jogo deixa bem claro que dá pra casar com coisas bem piores. Os cultos dela seguem a mesma lógica de prazer. O animal sagrado da Sylvian é o coelho, por causa da fertilidade, óbvio. E o culto dela são os máscaras de coelho, que passam o dia em orgias rituais num transe. Nossa, deve ficar tudo assado. Tudo ardido. Venerando ela do jeito mais físico possível. O símbolo dela tem vários significados. O primeiro é um olho aberto, uma visão para o além. O segundo é uma fenda que evoca uma vulva, fertilidade. Os dois lados de uma deusa mãe. Ela te dá a vida do corpo. E isso são vários tetas, vários peitos? Seios, pelo jeito, é isso mesmo. E a luz do espírito. Apesar de não ser tão simples quanto Grogoroth de ser encontrada, no primeiro Fearhunger a gente consegue encontrar os traços da Sylvian no modo difícil lá no vazio, na fronteira que encosta no matiz verde aguardando a nossa entrada. Ela emerge de uma névoa verde e te ataca com um poder esmagador. É uma das lutas mais difíceis do jogo e igual Grogoroth, ela não cai quando derrotada. Ela te testa, vê que você tá forte e vai embora.
Já em Termina, ela virou mais um mito do que um fato da existência. A Sylvian abandonou a humanidade depois de entender, desesperada, que os filhos dela nunca iam amá-la do jeito que ela os amava, e com isso, o coração da deusa do amor foi partido. Ela criou um mundo inteiro para ser amada e o mundo não soube amar de volta. Então, ela foi embora, abandonando a própria criação. Mas antes disso, ela e Grogoroth tiveram uma comunhão, onde o resultado foi o primeiro e único deus antigo nascido. Vinushka. Vinushka, ou como originalmente era conhecida, Ninus, a deusa da natureza, filha de Grogoroth e Sylvian, e, de todos os antigos, a mais misteriosa, porque ela é a única que, de fato, morreu na Terra. A filha da destruição com a criação. O que é a natureza, no fim das contas, se não exatamente isso. A tempestade que arrasa e o broto que nasce depois. O incêndio na floresta e a mata nova que cresce das cinzas fertilizadas. A Vinushka não é nem o pai, nem a mãe. Ela é os dois ao mesmo tempo. Aí ela herdou as duas metades. Por isso o jogo diz que a forma dela muda conforme a região do mundo onde ela aparece. Num lugar, ela é um espírito gentil da floresta, em outro, a fúria selvagem de um vulcão. Volátil igual à própria natureza, que num dia te dá o campo fértil e no outro te manda um delúvio. Antigamente ela não se chamava Vinushka, a Sylvian chamava ela de Ninus, seu nome original. E nessa era, a humanidade e a natureza viviam em simbiose, uma plena harmonia. Conforme a humanidade foi avançando, foi ficando gananciosa, desmatou, caçou e drenou a terra. A natureza aos poucos foi sentindo a exploração pelas mãos humanas, e a Ninus, gentil, foi virando uma divindade de fúria, igual uma floresta devastada que cospe feras e desastres. Nesse período, existiu uma guerra metafórica, onde a humanidade prevaleceu exterminando a natureza. A partir daquele ponto, nada mais era natural de verdade, apenas vestígios de Ninus, agora transformada em Vinushka. Vinushka vem da palavra antiga que significa culpa, uma representação de que a humanidade matou o natural. Assim, a floresta sagrada virou madeira para cortar. O animal virou caça e recurso. A magia da Vinushka é a prova da herança de ambos os deuses antigos. Quem segue ganha a magia verde, raízes que perfuram o inimigo, isso é o lado do Grogoroth, mas o seguidor devoto também ganha a cura, só de ficar ao ar livre. Uma magia do lado da Sylvian, cura e ruína tudo no mesmo deus, assim como a natureza faz. O símbolo dela pode ser visto como um redemoinho ou como uma semente brotando. As duas interpretações funcionam para o tipo de deus que ela é. Agora, ela morreu, mas não sumiu por completo. No Fear Hunger Termina, temos o Ikturso, uma criatura colossal, meio árvore, meio fera, que dorme na terra e acorda quando a natureza é ameaçada. O que encontramos no jogo diz que está esperando Vinushka voltar, o que significa que algum resquício ainda pode ser resgatado. Acontece que, em Termina, no final a lógica, o Deus Máquina, aparece usando no peito um artefato parecido com o Cubo das Profundezas, só que com o símbolo da Vinushka riscado. A simbologia, para mim, é bem literal. A tecnologia cancela a existência da natureza mais uma vez, não permitindo que existam em conjunto. Só não resta nos saber qual é o final canônico de Termina para saber se a Vinushka tem chance de voltar ou não. O Deus das Profundezas. O Deus das Profundezas é o Deus dos esquecidos, dos largados no escuro. E isso é de forma literal. Eles são os insetos, os vermes, as criaturas sem alma que rastejam no fundo da masmorra e obedecem cegos. Os devotos deles são, literalmente, o que sobrou no fundo do mundo. E mesmo entre humanos, ele teve um pequeno culto. Os magos eremitas do sul, uns magos reclusos que encantavam anéis com força vital dos outros e tratavam o Deus das Profundezas como uma divindade suprema.
Mas é isso. Pouquíssima gente, um deus que quase ninguém lembra. Teoricamente, toda a masmorra de Fearhunger é parte do Deus das Profundezas, dado o que acontece dentro dela. Apesar de nós afirmarmos que seu corpo é onde está o caminho para o Altar das Trevas, aqui é citado como sendo sua boca. Então deixa aberta a interpretação para o corpo ser sim as masmorras inteiras. O símbolo dele é um R ao contrário, um R espelhado e simples, mas que não tem muita carga simbólica logo de cara. A comunidade teoriza que esse R vem da runa Raido, que representa o caminho ordenado através do caos, a jornada certa, o rumo. Só que aqui ela tá invertida, ou seja, perdendo o rumo, indo pra fora do caminho, descendo pro abismo. Tem uma história relacionada ao Deus das Profundezas que é bem bonita até. Existe a lenda da Noiva das Profundezas, uma jovem que foi escolhida para ser a noiva desse Deus. Só que a união entre um ser de escala cósmica e uma humana é impossível. Então, numa tentativa desesperada de ligar o mundo mortal ao reino divino, por amor ou devoção, vai saber, a noiva fundiu seu próprio corpo com a Árvore das Profundezas, lá no Emaranhado. Ela virou aquela árvore gigantesca cujas raízes formam alguns níveis da masmorra, que abrigam os insetos que espalham a influência do Deus e que talvez seja uma das coisas que mantém ele vivo. O coração do Deus é envolto pelas raízes dela. Agora, como você venera esse Deus? Meio que quase não dá, né? Uma das formas mais eficientes é completar a missão do Rei Barata, lá no Emaranhado. Se você consegue falar com insetos, esse rei condescendente te manda para fazer uma série de tarefas e no fim te dá domínio sobre a escuridão. Isso aumenta a sua afinidade com o Deus das Profundezas. A magia das Profundezas é voltada a essas criaturas, vermes parasitas que te curam, dando dano no inimigo, um bando de corvos para furar os olhos dos adversários. É magia de sobrevivência, de invocação e de controle. Apesar disso, ele é um dos poucos deuses antigos que realmente morreram. Afinal, é canônica a jornada da garota para ir até o Altar das Trevas e consumir o corpo do Deus das Profundezas e se tornar o Deus do medo e fome. Falaremos mais a respeito dele daqui a pouco. Por fim, o Deus das Profundezas ainda é lembrado em Termina, mesmo que pouco. Nós encontramos seu símbolo raramente durante o jogo, mostrando que até depois de ser morto e consumido, ainda existem aqueles que lembram dos esquecidos. Rir, o trapaceiro, o deus da lua, o deus dos truques, o deus da loucura e o deus mais ciumento que já existiu. Apesar de ser apenas um vestígio de Rir, a lua que orbita o nosso planeta é a representação dele que sobrou, com todos os maneirismos que o deus original tinha. O jogo diz que basta você olhar para o céu noturno para ver o Rir dormindo, espreitando, escondido à vista de todo mundo. Seu ciúmes parte justamente da incapacidade de aceitar a humanidade como capazes de divindade. Ele se recusa a dividir isso com os humanos. Para ele, mortais não têm direito de virar Deus, não têm direito de sentar no trono e reivindicar um pedaço da autoridade cósmica. Ver a humanidade desfilando com o título de Deus, como os novos deuses, que falaremos logo a respeito, é um insulto à ordem certa do universo. Então o Rir trabalha nas sombras para sabotar isso, para cortar a influência dos novos deuses e travar qualquer tentativa de ascensão da humanidade. O problema é que as manobras dele são tão tortas que nem os próprios novos deuses entendem o que ele tá tramando. Em relação ao seu domínio, Rir é a representação da verdade embaixo da máscara da humanidade. Seu abrasamento lunar obriga que a maldade escondida no coração humano venha à tona, a loucura aflora e as verdades grotescas demais para a mente aguentar ficam expostas. A pessoa enlouquece, se deforma, todas as suas inseguranças e desejos reprimidos são virados do avesso para que o mundo inteiro veja. O símbolo de Rir é a representação da lua em si, 3 círculos interligados evocando as fases da lua. No meio, nós temos a formação da triquetra,
o símbolo céltico que representa o ciclo da vida e morte. Apesar de toda essa presença, por ser o deus da trapaça e enganação, a maneira como seus seguidores agem no mundo também é muito críptica. Os dois mais conhecidos são a Dama da Lua e o Pocket Cat, com o objetivo deles no primeiro jogo sendo impedir a ascensão da garota para o patamar de deus do medo e fome. O Pocket Cat, inspirado em criaturas do folclore que devoram crianças, é o seguidor-chefe. Ele barganha com você, te oferece itens absurdos de poderosos em troca de um preço de sangue que sempre serve ao plano de rir. Tipo sequestrar a garota no Fierehanger 1. E tem um detalhe que eu acho fascinante. Todos os seguidores de rir são criados por ele, não são humanos. E são todos presos a um conjunto de regras de ordens que não conseguem quebrar nem se quiserem. O ciúme de rir se estende até seus servos, já que não permitiria humanos servindo-o. Assim como Grogoroth e Sylvian, nós temos a oportunidade de enfrentar Rir em Termina, e seus vestígios apresentam uma nova forma, quase como um anjo biblicamente acurado. E é um dos inimigos mais chatos do jogo. Ele te acerta com todas as fobias principais de uma vez só, e se sua sanidade zera, sobra um cara ou coroa pra você sobreviver. Se der coroa, ele esmaga o seu cérebro e acabou. Pelo menos, ainda temos uma chance de sobreviver, diferente do Grogoroth. Se você ganha, o Rir simplesmente perde interesse e vai embora de novo. Igualzinho os traços da Sylvian e do Grogoroth, deuses antigos não podem ser derrotados. Quando muito, eles te deixam viver pra você contar história. Vou embora. Amon. Amarth. Em complemento ao deus da lua, nós temos o deus do sol. Apesar de não ser um nome citado diretamente dentro do jogo, nos arquivos nós temos que o símbolo mais atrelado ao deus do sol também é da entidade chamada Amon. E podemos afirmar que Amon é o deus do sol, porque esse é o nome da cidade do sol em Abissônia, que aparece na backstory do Ousa. Então, se é a cidade do sol, logo ela deve ter sido batizada em homenagem a esse deus. Tem uma frase na Bíblia de Pele do Rir, o livro que Enki escreveu depois de estudar extensivamente sobre os deuses antigos, que basicamente confirma a existência do Amon. Muito como o Sol, a Lua é uma das entidades primordiais. Então, se é como o Sol, significa que o Sol é sim uma das entidades primordiais, ou seja, um deus antigo. A teoria mais vigente a respeito da entidade definitiva do Amon é que a liga ao rei verdadeiro de Mahabre. Existe uma espada chamada Virtude Vermelha, ela é descrita como uma das duas espadas forjadas para o rei antigo de Mahabre. A outra é a Pecado Azul, que também pode ser encontrada no jogo. Também em Mahabre existe um golem que fala que a cidade antes tinha um rei e que ele vai voltar um dia, porque foi ele quem criou aquela cidade. Um rei que criou Mahabre. Convenhamos que isso não é muito bem feito de um humano. Humanos não criam vida artificial igual um golem, e muito menos criam o trono da ascensão que liga o plano mortal ao vazio. É aí que entram as notas do Donovan Hugo, o estudioso que enlouqueceu estudando os murais de Mahabre. A nota dele indica que os detalhes mostram pessoas unidas sobre o sol, e lá é dito: o retorno do sol, o retorno do rei. O problema é que o rei saiu de Mahabre não por causa de alguma responsabilidade passageira, mas sim porque ele foi consumido pelo Almir durante sua ascensão para se tornar um deus. Por isso Mahabre perdeu seu sol nos tempos modernos. Turco. O que sabemos sobre o Turco? Absolutamente porra nenhuma. A gente só sabe o nome porque pegaram dos arquivos do game e o símbolo do relógio no museu. Não tem bíblia de pele do Turco, não tem chefe canalizando o poder dele, não tem espada forjada pra ele, não tem estudioso enlouquecendo no mural por causa dele. Existem teorias no Reddit sobre ele ser o deus dos animais, mas ninguém no jogo diz isso. A leitura vem de juntar o nome das criaturas soltas que rodam Fierhanger sem um dono claro. O espírito do lobo, do rato, feras que o jogo mostram sem batizar quem são seus deuses. Isso também combinaria com Vinushka ser a deusa da natureza, portanto, deus dos animais seria o par oposto dela, eu acho. E é isso aí mesmo. Não tem nada mais não. Vai pro próximo. Segue o baile. Não, é sério, pô. Vai. Sarko. Voltando um pouco pro deus das profundezas dessa vez, temos aqui o seu provável complemento no Sarko. E o símbolo dele é uma estrela de 5 pontas.
Em Fearhunger, quem primeiro usa o símbolo do Sarco é a Black Witch, para abrir aquela dimensão paralela na luta e se teleportar pelos corredores de Mahabre. É o mesmo símbolo que também tá dentro do Necronomicon. Curiosamente, essa bruxa também é serva de Grogoroth, então dá sim pra você ser um devoto de 2 deuses antigos ao mesmo tempo. Bom, como eu disse, o Sarco é o complemento teórico do Deus das Profundezas, se levarmos em conta que todos os deuses antigos vêm em pares. Ele encaixa basicamente de forma perfeita. A profundeza é a escuridão, o esquecimento, os largados sem esperança no fundo da masmorra. A estrela é o oposto Largados disso, e pelados. que é o guia do navegante no escuro, o ponto de luz lá em cima. São direções. A escuridão do espaço de um lado, os corpos celestes que iluminam ela do outro. Portanto, os domínios de Sarco são espaço, alma e destino. Espaço é o mais direto de todo. A dimensão paralela da Black Witch funciona como uma pequena dimensãozinha de bolso. E os Eu fico de cara como os caras fazem um jogo e fazem um folclore inteiro pro jogo. teleportes dela são tratados como buracos de minhoca. Almas é voltado pro tipo de alma que cada um nasce. Tem referência, que é determinado né? Nossa, especificamente mas, tipo por assim, seu signo. Em Fearhunger Termina, a Olivia e Hela nascem gêmeas, mas em dias diferentes, por uma diferença de minutos. E assim seus signos são opostos e, por consequência, suas almas também. O destino é porque na dimensão paralela da Black Witch, um caminho secreto te leva até sua própria sepultura, um cadáver de cabelo igual ao teu e a sua data de nascimento real gravada na lápide. Essa é a forma dela mostrar o seu destino de morte. Uma ligação que traz força para essa teoria é o fato do Deus das Profundezas ser mais físico dos deuses, levando em conta que o Sarco é o mais etéreo e inalcançável. A gente consegue encontrar até os corações do Deus das Profundezas nas masmorras. Ele é como se fosse uma representação de um corpo, enquanto o Sarco é a representação da alma. Os novos deuses. Quando os deuses antigos partiram, para trás eles deixaram um trono e um esquema. A humanidade tinha se tornado uma paródia do que um dia esses grandiosos deuses amaram, e como vingança, ou apenas desprezo, eles garantiram que os próximos séculos da existência humana seriam um grande desperdício, com eles correndo atrás do próprio rabo. Esse destino era o grande esquema das coisas, onde, sentando no trono dourado, qualquer humano conseguia ascender à divindade, mas ao fazê-lo, estaria condenando ele mesmo à obsolescência e ao esquecimento eterno quando, eventualmente, outro novo deus usurpasse o seu lugar. No instante que você acende aquilo que você acha que é, sua autoimagem, seu ego, sua ideia fixa de quem é você, congela. Para sempre você será a mesma coisa. Você não vira um conceito puro igual um antigo. Você se torna uma versão inflada, mais poderosa, de um aspecto só seu, trancado para sempre em quem você era naquela hora que sentou no trono. Quando os personagens jogáveis de Fearhunger sentam no trono e confrontam suas versões novos deuses, eles percebem exatamente isso. O Enki, sedento por conhecimento, ganhou tanto saber de uma vez só que precisa selar seus próprios sentidos num caixão para não enlouquecer. O Kahara, o mercenário que só queria voltar para a família, vira uma casca acorrentada a Mahabre. A Darcy perde toda a sua personalidade e vira dominação encarnada. E o Ragnarvalder, o caçador, vira um homem preso para sempre dentro da boca da fera que ele caçaria. É uma festa das cadeiras onde ninguém consegue vencer durante muito tempo. E todos aqueles que perdiam eram condenados ao salão dos deuses, uma realidade paralela onde as cascas dos deuses caídos ruminam para sempre o eco da glória falsa, dando conselhos de quem tem a visão de mundo travada naquela única nota. E por isso, no primeiro jogo, quando você mata um novo deus para tomar o trono dele, ele não morre. Ele vai pro salão e espera nada. Espera sei lá o que eles estão esperando. Espera o próximo chegar. No roda Jequiti. Dos centenas de novos deuses que existiram, 4 sentaram no trono e manteram sua posição durante um período mais longo. Por isso, possuímos registros deles. Vamos falar da Irmandade. A Irmandade. No ano 809, com a era anterior já desmoronando, 5 humanos se juntaram numa causa só e marcharam fundo no reino de Rondor atrás de Mahabre, pois sabiam sobre as lendas do Trono de Ouro. Atravessaram toda a provação das masmorras no caminho, chegaram ao Trono Dourado e ascenderam. 4 saíram dali como novos deuses. O quinto
recuou no fim da jornada ao perceber a grande armadilha colocada pelos deuses antigos, mas não conseguiu convencer seus compatriotas de que aquilo era um erro. Os 4 derrubaram tudo que existia antes deles e se instalaram como as novas divindades supremas da humanidade, prometendo prosperidade. Durante aproximadamente 700 anos, eles foram os novos deuses que permaneceram no panteão, mais do que qualquer outro conhecido. Black Noir. François, o dominante. Não tenha na Irmandade ninguém tão imponente quanto ele. A alma dele era a dominante. E quando ele ascendeu, sua vontade de buscar por poder apenas aumentou. Ele se fortificou no Templo Dourado de Mahabre e usou a cidade como base para uma campanha brutal. Unificar o mundo em guerra na marra. Dobrar todo mundo sobre apenas uma mão. Para evitar a obsolescência, o François impediu qualquer outro humano de ascender. Ele transformou o caminho até o trono num teste impossível. Para chegar nele, você precisa matar os 3 outros deuses da Irmandade, vencer o Guardião de Pedra e cruzar armadilhas traiçoeiras. Ele até mesmo criou e soltou cães de caça do lado de fora da masmorra para barrar todo mundo que tentasse descer. Depois de séculos sentado no trono, buscando aumentar seu poder e influência, ele apenas percebeu que Nosramus, seu companheiro que se recusou a ascender, estava correto. Ele e todos os outros novos deuses não passam de fantoches num esquema maior, sem autoridade nenhuma de verdade. O deus mais dominador de todos descobriu que nunca dominou coisa nenhuma. O François ajuda o jogador a derrotar ele mesmo no passado, explicando como ele pode explorar sua natureza jovem. Ele entrega o próprio reinado de bandeja, deixando o ciclo seguir, porque entende que resistir não tem sentido algum. Valtio, o Iluminado, o homem da Irmandade com fome de conhecimento. Ele possui a alma iluminada. O objetivo dele, se tornando um novo deus, era poder passar o tempo que quisesse na biblioteca de Mahabre, o maior acervo de conhecimento do planeta. Mas teve uma pergunta que consumiu Valtio conforme ele estudava. Ele acreditava que o que separava um novo deus de um deus antigo era uma coisa só: a capacidade de criar vida. Então ele fez de sua missão conseguir criar vida do zero. E todas as tentativas geraram falhas bizarras e sem almas. Algumas mais estranhas, como criaturas sem consciência nenhuma, que existem só para servir os desejos dele. E também o Lorde das Moscas, aquela besta de pelo podre e cara humana distorcida que usava para colher material biológico para os experimentos. No final das contas, ele nunca conseguiu criar uma alma. E foi apenas entregue aos tempos como um estudioso sem nenhuma conquista na sua vida. Ron Shambara, o Atormentado. Shambara era um poeta de uma era muito antiga. Ele carrega a crença que o movimenta, a de que grande arte só nasce de sofrimento. A alma dele é atormentada e ele reina no Templo do Tormento em Mahabre. O que ele faz lá dentro é a coisa mais grotesca da Irmandade. Ele captura criaturas e dilacera elas devagar, ao longo de séculos, para que elas conheçam o mesmo sofrimento que ele conhece, na esperança de que, através da dor, elas dariam origem a uma arte tão bela quanto a dele mesmo. Não chegamos a conversar com o Shambara, mas eu acho que no ponto que nós o encontramos, ele já nem pensa mais sobre as coisas que faz. Diferente dos outros deuses que suas presenças no mundo foram esquecidas, os poemas de Shambara ainda existem em tempos modernos, mas sem o reconhecimento de quem foi o autor. Os livros de poesia dele aparecem no primeiro jogo e também em Termina, mais de 200 anos depois. E os poemas tardios dele mudam de tom, passam a falar do desejo de ver os fins do ciclo de violência em que os próprios deuses se meteram. Nilvan, a Infinita. Dos 4, Nilvan é a única que de fato cumpriu o papel dela no plano maior da Irmandade. A alma dela é a infinita, a alma de quem busca o horizonte, de que tem uma fome insaciável por ser livre e experimentar. Como deusa, ela pregava uma coisa só: que qualquer pessoa, com paciência e firmeza, pode alcançar o seu potencial máximo. No fim do reinado dela, a Nilvan procurou um homem misterioso e bonito, o Legar. Nilvan enxergou nele exatamente a chave para elevar a humanidade, que elevaria toda a raça um nível acima. Em sonho, ela se deitou com Legar e gerou uma filha, uma menininha que carregava dentro de si uma alma antiga de um deus muito mais velho. Não dá para saber exatamente por que a garotinha foi gerada com alma antiga, sendo que o Legar não possui alma e a Nilvan é apenas um novo deus. Mas pelo visto, essa combinação gerou uma cria extremamente poderosa. Só que a Nilvan
não conseguiu escapar das masmorras de Fearhunger e a menina acabou sendo criada ali dentro, no escuro. Então, Nilva montou um plano para manipular vários indivíduos que descessem na masmorra e tirassem a filha dela daquele lugar, levando a menina até sua ascensão destinada. Essa foi a Irmandade de 809, mas eles não foram os únicos a se sentar naquele trono. Apesar de terem poucos que deixaram registro, nós temos conhecimento de outros novos deuses que foram importantes sim, mas um pouco mais espaçados. Bethel, o primeiro iluminado. Bethel foi o primeiro iluminado de que a história tem registro. Especula-se que em vida ele foi um estudioso da antiga Mesopotâmia, e o nome dele, numa língua antiga, significa Casa de Deus. Se a leitura estiver certa, ele morreu por volta do que seria o século 8 e já era velho, o que faz dele possivelmente o novo deus mais antigo que já existiu, mais velho que a Irmandade inteira. E a humanidade tem uma dívida gigante com ele. Quando Bethel ascendeu, não existia a grande biblioteca de Mahabre. A cidade ainda era basicamente dos antigos. Foi ele que criou a biblioteca, construiu o maior acervo de conhecimento que a humanidade já juntou, com uma ideia clara na cabeça: reunir o saber dos novos deuses ao longo dos milênios para que um dia pudessem rivalizar com os próprios antigos. Todo iluminado que veio depois, o Valtiel inclusive, bebeu da fonte que Bethel construiu e tentou adicionar seus próprios estudos. E o mundo acredita a ele a autoria de um livro, O Dilema Humano, uma discussão sobre o paradoxo da ascensão humana, explicando por que é impossível um ser humano virar um conceito puro. Agora, se o Bethel foi o que mais ajudou a humanidade, vamos falar sobre o que, na minha opinião, menos ajudou. Nasra. Nasra é o único novo deus que conseguiu, durante toda a sua vida, escapar de ser mandado para o Salão dos Deuses, provavelmente por puro ódio. Nasra é o pavor e a desgraça de qualquer um que entre em contato com ele, uma reputação podre à altura da sua boca. Ele governou os santuários orientais no século IV e fundou a Ordem dos Magos Amarelos. Assim como o próprio Nasra não respeita os deuses antigos, os Magos Amarelos não veneram ninguém. Eles usam os deuses e a magia deles para amplificar o próprio poder. Cultuam o caos, não se curvam a nada e traem os próprios o tempo todo. Mestre derruba aluno, aluno derruba mestre e é da própria doutrina. Isso é cultural dos Magos Amarelos porque o próprio Nasra traiu e matou o Bethel, seu antigo professor, para tomar a grande biblioteca. O Nasra é insuportável de propósito, seu ego do tamanho do mundo, pavio curtíssimo e coloca fogo em quem o insulta. Xinga todo mundo de volta, acha que cada ser vivo é patético perto dele. Foi exatamente esse temperamento que fez os outros novos deuses odiarem o Nasra. Mas também é o que faz dele um personagem muito fascinante no jogo inteiro, porque ele é o único que se recusou a aceitar o destino. No fim do reinado, em vez de se recolher no Salão dos Novos Deuses, nas palavras dele, aqueles comedores de merda, o Nasra usou uma quantidade absurda de magia de sangue para forjar um corpo novo para si mesmo, fugindo do salão por completo. No primeiro jogo, nós o encontramos apenas como uma cabeça flutuante, mas não sabemos exatamente o que o deixou assim. Seu objetivo é conseguir um novo corpo e acabar com os novos deuses da Irmandade que atualmente estão em Mahabre. Ele pode ser recrutado para o grupo como um personagem jogável também. Caso a gente chegue no final B do jogo com o Nasra, ele tenta enfrentar os traços do Grogoroth sozinho para dominar eles, mas é incinerado na hora, apenas sendo jogado de canto. Já no segundo jogo, a cabeça carbonizada do Nasra é recuperada pelo Mago Amarelo Ousa. Os dois fazem um pacto de mestre e aluno e partem para Prihível. Não temos ainda um destino final para o Nasra, levando em conta que não existe um terceiro jogo para canonizar o seu destino, mas ele teoricamente ainda está vivo. Kaiser, Rei de Amarelo. O Rei de Amarelo é o que um dia Legar, o Homem da Profecia, se tornaria. Ele comandava os Cavaleiros do Sol da Meia-Noite e liderava campanha atrás de campanha contra os reinos apodrecidos do mundo. Um líder messiânico, carismático, com um plano gigantesco na cabeça. E bonito de doer, viu? O Legar estudou o caminho do Almir e tirou a própria conclusão. Se o Almir virou um deus suportando uma dor absurda na cruz, então a dor era a chave. Por isso o Legar se deixou capturar de propósito para ser arrastado e torturado nas profundezas
profundezas da masmorra de Fir Erranga, É porque ele você? sabia, já ensinado por Nilvan, que Mahabre ficava lá embaixo. Acreditava ele que aquele sofrimento ia prepará-lo para sentar no trono. Durante os eventos de Fir Erranga, Adarce consegue levar Legar para ascender no trono, seja ele revivido ou não. Isso aqui depende muito de qual cânon você acredita. Eu já disse repetidas vezes aqui no canal que o cânon que eu acredito é que o Legar ascendeu vivo e não ressuscitado. Acontece que ele passa o tempo demais no vazio e quando sai, justamente por causa da sua filha ter ascendido no mesmo momento que ele e ter se tornado um deus ascendido, a humanidade já não se encontra mais no mesmo momento que estava quando ele entrou na Matiz. Isso significa que agora o Rei de Amarelo não era mais necessário e seria destinado ao esquecimento. Como Legar nunca foi de ouvir o que os outros diziam para ele fazer, ao invés do Rei de Amarelo, o mundo foi apresentado ao Kaiser, imperador do Império de Bremen. Não um deus, mas um tirano poderosíssimo que orquestrava as grandes guerras do mundo e governava a maior potência militar deste. Em seus anos de reflexão, o Kaiser entendeu que a humanidade iria para frente, mas não através da sua mão. Vamos falar mais sobre essa evolução em breve. Os novos deuses de Termina. É aí que tem um punhado de novos deuses sobre quais a gente não sabe quase nada. Eles aparecem em Termina como entidades que você invoca e troca oferendas. Eu vou falar deles rápido porque o próprio jogo é bem esparso com ele. Temos a Cruel, uma anjo acorrentada nas profundezas da Igreja do Almir, temida por todos os novos deuses e possivelmente a mais perigosa entre todos eles. Os registros dizem que ela dizimou exércitos e quebrou impérios, que precisou de uma legião de centenas de milhares de padres sombrios para conter ela. A espada dela, a Virtude Vermelha, é a mesma espada que foi forjada para o antigo rei de Mahabre. Na nossa teoria, Amon, o deus do sol. Quando você a liberta, ela já te ataca, porque uma boa briga é bem mais divertida do que mofar no salão dos novos deuses. Temos o Radiante, um ser de uma era esquecida que coleciona pérolas de cor de ferrugem e troca elas por alguns itens poderosos no jogo, e ele detesta ser invocado sem uma oferenda decente. A Impura, presa em um trono faminta por sangue e cabeças decepadas, que emerge de um poço de sangue quando invocada e te recompensa com fragmentos de pedra da alma se você trouxer a oferenda certa. E a Lamentadora, que aparece várias vezes nos dois jogos e que a Igreja do Almir canonizou como uma santa, uma mártir. Ó, o Fusquinha ali, ó. É mesmo. Fusquinha vermelho. Esses são os novos deuses que nós conhecemos por nome, mas ainda temos outra categoria de deuses que são os ascendidos. Deuses ascendidos. O fósforo. Quando falamos de deuses ascendidos, eles são humanos que conseguiram, através de métodos específicos, se tornar tão poderosos quanto um deus antigo. O primeiro ser humano que mostrou que isso era uma possibilidade se chama Almir. A prova de que seu status como deus é diferente é que, após ascender, 2000 anos depois, ele ainda é o deus mais venerado desse mundo. O nascimento humano do Almir marca o ano 0, o equivalente ao nosso antes e depois de Cristo. Tudo que veio antes dele eram eras antigas. Ele é o JC. Tudo que vem depois é a era moderna. Ele nasceu na cidade de Getaia, de uma mãe virgem, cresceu, se tornou um homem extremamente intelectual e espalhou os ensinamentos dele pela região como uma doutrina. E acharam que ele tava maluco. Muito voltada aos deuses antigos, o que insultava os novos deuses que reinavam como sultões na época. Em sua peregrinação, Almir juntou incomodou muita gente. 12 discípulos de sua confiança. Então, os novos deuses da época, ameaçados pelo poder dele, fizeram um acordo com um dos apóstolos para entregar Almir. Ele foi preso, humilhado, torturado e crucificado até a morte. A história é praticamente igual à de Jesus Cristo, pelo menos a história que o povo conhece. Sim. Mas, durante sua crucificação, o Almir ascendeu de verdade. Ele começou a subir aos céus junto com a sua cruz e refletindo o esplendor do sol. Aqui, forçando a morte do deus Amon com tamanha força divina, Almir consumiu seu corpo e foi levado
até Mahabre, onde passou 3 dias e 3 noites antes de retornar para o plano mortal. O que diferencia Almir é que ele não volta pregando o amor, ele volta declarando vingança sangrenta contra todos. Eu acho que Jesus ia ser mais fechamento se fosse assim também. Voltasse puto, né? Voltasse puto. O quê? Seus pilantra pau no cu. Vai tomar no cu todo mundo. Foram contra ti em vida. Destrói a veneração dos novos deuses e arrasa os reinos da humanidade, forçando todos a se unir embaixo dele, para que não houvesse, nas palavras do próprio relato, nem escolha, nem confusão. As próprias magias que você ganha adorando Almir mostram que sua natureza é sangrenta, tipo o Portal Sangrento. Em 1942, na época de Términa, a Igreja do Almir agora é a religião dominante no mundo. Catedrais, santos canonizados, uma estrutura inteira de fé erguida em cima dele. Ele é tratado, em vários sentidos, como o último dos deuses antigos, simplesmente por ser o que ainda eles se lembram. Mas tem uma coisinha faltando. Quando Almir subiu, ele deixou para trás tudo nele que era humano demais. Justamente o que Bethel tinha explicado sobre o humano não conseguir se tornar um conceito puro. Essa parte jogada para trás ganhou uma existência própria num lugar de fogo e enxofre, como uma entidade separada. Vamos falar sobre enxofre um pouco mais na frente. Porque essa é a verdade do Almir. Ele uniu a humanidade, mas uniu pelo sangue e pela obrigação. Ele salvou todo mundo de um jeito conquistador. É como se ele tivesse comprado tempo durante uma era absurdamente instável do mundo. Mas o avanço precisava chegar. Esse avanço viria na forma de uma pequena garota, filha de Nilvan e Legar. Deus do medo e fome. Como vocês sabem, lá no fim do reinado da Irmandade, a Nilvan, a Infinita, procurou um homem chamado Legar. Nilvan acreditava que Legar era um sujeito da profecia. Dizia-se que ele uniria toda a humanidade não pela espada, mas pela pureza de seus ideais. Ela então, através dos sonhos, explicou para ele como poderia fazer a ascensão para se tornar um deus. E, por precaução, se deitou com um homem para gestar uma cria. Dessa forma, mesmo que Legar fosse mal sucedido, a força de uma filha do homem da profecia poderia ser o suficiente. Assim nasceu a garota, uma menininha sem nome, não amada, criada na escuridão do fundo da masmorra. E essa menina carregava dentro dela a alma antiga, uma alma de um deus muito mais velho do que ela mesma. Durante os eventos de Fear-Hunger, para se salvar da destruição nas mãos das criaturas, o mercenário Kahara foge com a menina pelo caminho mais fundo da masmorra até o altar das trevas, que fica dentro do corpo apodrecido e já morto por Ragnvaldr, do deus das profundezas. Aqui, nesse local macabro repleto de corpos, dentro do deus morto, a antiga alma da menina desperta e ela acende, nasce ali o deus do medo e da fome. E se olharmos o símbolo dele, é o mesmo R invertido do deus das profundezas, só que espelhado e dobrado sobre si mesmo. Ele nasceu do corpo dele, herdou o fragmento da essência dele e carrega isso na sua marca. Isso é uma forte demonstração de que a menina é, de certo modo, sucessora do Deus das Profundezas, o Deus mais esquecido do jogo, renascendo pelas mãos da criança como o Deus mais importante da era moderna. Quanto a Kahara, quando a alma dela desperta, ela se transforma e ela o mata. Não tem como vencer, não tem como fugir, não importa o quão forte o mercenário seja, mas, mesmo assim, ela acolhe seu protetor, permitindo que ele morra em paz na base da sua nova forma. E então, o Deus diz: você realmente achou que não sairia dessas masmorras em algum momento? Você realmente achou que o seu sofrimento duraria para sempre? Deite-se e descanse agora. Algo belo aqui embaixo pode ser usado para trazer algo novo a esse mundo. Ela mata Kahara com misericórdia e amor, deixando-o finalmente descansar. O primeiro ato desse Deus recém-nascido é compaixão por quem o carregou no colo. Mas, no final das contas, o que esse novo Deus trouxe
para a humanidade. Ele trouxe dor. Ele deu à humanidade um medo e uma fome que nunca tinham sido sentidos antes. Sofrimento, doenças e pavor em escalas sem precedentes. Foi exatamente isso que arrancou a humanidade da estagnação. A ideia é que um povo confortável não inventa nada. Um povo em paz, bem alimentado, sem medo, fica parado, engorda e teme a mudança. Mas um povo faminto inventa agricultura. Um povo doente inventa medicina. E um povo com medo do escuro inventa a luz. O Deus do medo e fome não amaldiçoou a humanidade. Ele nos deu o chicote que faz a humanidade correr. E foi isso que abriu a Era Cruel. Por volta de 1600, a era em que esse mundo finalmente saiu da Idade das Trevas, a tecnologia explodiu. A medicina deu saltos inacreditáveis. Os impérios se reergueram e os monstros do passado foram sumindo na memória recente. Pela primeira vez, a humanidade sentiu que controlava o próprio destino. E é por isso que a garota é o contraponto perfeito do Almir. Os dois são salvadores da humanidade. Os dois romperam o teto e alcançaram os antigos. Mas o Almir salvou pela conquista. Uniu o mundo no sangue e na fé obrigatória. A garota deu a motivação necessária para a humanidade começar a se mover por si mesmos. Por isso, em Termina, ela é venerada tão amplamente quanto o Almir. E com ela, a gente fecha os 3 tipos de deuses nomeados que tem em Fear and Hunger. No entanto, existem algumas divindades menores que não são nomeadas de Deus X ou Deus Y, tipo, não é nem Deus Ascendido, nem Novo Deus, nem Deus Antigo. Mas por serem divindades, eu acho importante a gente falar a respeito. Divindades distintas. O Deus do enxofre. Quando Almir ascendeu e se livrou da própria humanidade, aquele lado podre dele não sumiu, pois fora carvado em uma estátua de argila e jogado num lugar de fogo e enxofre. E então ele criou vida. Esse é o Deus do enxofre, literalmente a humanidade que Almir descartou. Teoricamente, o Salvador puro virou Deus venerado por bilhões, e tudo que era cruel, mesquinho e sujo nele virou um Deus separado, escondido, aprisionado. Em questão do que ele representa, o Deus do enxofre seria o Deus da liberdade absoluta e da individualidade pura, cada um fazendo exatamente o que quer, sem o peso de ser humano, sem a culpa e sem freios. O que na prática dá em muita gente se matando o tempo todo, né? Sim. Ó, olha lá em Termina. A situação não tá boa. Na aparência, nós vemos exatamente o que é descrito na lenda. Uma figura de argila que parece que tomou vida e se tornou orgânica, pulsante com carne marrom. E essa porrinha aqui saindo do olho, sei lá o que é essa merda. Que isso? Minhoca. Ai! É uma lingueta? Eu não sei o que é, eu só sei que dá agonia. Uma linguetinha. Perkele. Na superfície, o festival de Termina é o esquema do rir. O próprio Perkele diz isso na sua cara, deixando bem claro que o seu mestre é a lua. Mas, em realidade, Perkele utiliza o abrasamento lunar que ocorre apenas como um efeito colateral da proximidade de rir para orquestrar um festival no nome de enxofre, que é o seu verdadeiro mestre. Tecnicamente, o Perkele pode ser considerado uma divindade, dado seu status quanto aquele que rosteia o festival, além de poder se comunicar tanto com os vestígios de rir, quanto saber a existência de enxofre. Agora, qual é o seu nível de divindade? Isso a gente nunca vai saber. Lógica, o Deus Máquina. Deus Ex Machina. Ela é o final A de Termina. Teoricamente, o final canônico do jogo. Um deus feito pela própria humanidade, com tecnologia, utilizando um conglomerado de subconscientes. Internet. A ideia dela é uma rede que conecta todos os seres humanos numa consciência só, dissolvendo a individualidade de cada um em troca de paz absoluta. Igual ao deus do medo e fome, e ao Almir, a lógica também já foi humana. Quem puxa esse plano
é o Kaiser, que percebe justamente que a humanidade precisa de um novo tipo de Deus. Não um Deus que tenha ascendido utilizando a carcaça de outro Deus antigo, ou que tenha sentado no trono de ouro e passado séculos na matiz, mas sim um Deus construído, partindo pura e completamente da humanidade. Ele orquestrou as grandes guerras e o seu plano final era despertar a lógica com ele mesmo no núcleo para virar o Deus de todos. Mas acontece que Hir e Perkele tinham outros planos. O Festival de Termina acontece justamente para impedir essa ascensão. E o Kaiser é obrigado a deixar Hela, a irmã de Olivia, se tornar o núcleo emergencial do que ascenderia como a lógica. Então, a lógica fica online, carregando o cubo das profundezas artificial com o símbolo da Vinushka riscado por cima. O conhecimento, a máquina, ocupando o lugar do que um dia foi o sagrado natural. Esse é o panteão completo de Fear Hunger. Todos os deuses de Fear Hunger analisados em um único vídeo. Sendo sincero, eu não tinha noção de quantos deuses tinha no jogo até começar a escrever esse roteiro. É muito mais do que eu esperava. Me diga aí, você acha que eu esqueci algum deus no meio do caminho? Cara, é um panteão, faltou uma divindade importante que eu não comentei a respeito? Eu tô sempre coletando feedbacks. Fico muito feliz que você tenha gostado do vídeo. Fiquem ligados para mais conteúdo de Fear Hunger, principalmente se o Mirio lançar o update. Então é isso, eu espero que você tenha um ótimo dia. Não esqueça de utilizar o meu cupom na Kaspersky para começar a sua jornada de cibersegurança pagando menos. Arigato. Um cara que analisa, se inscrever aqui e deixar um like. Um cara que analisa o canal dele. Um cara que analisa. Porra. Literalmente. Que doideira, hein? Pra variar aquelas obras complexas, né? Mas com uma certa conexão aí com as coisas que a gente vê nas nossas próprios folclores, né? Da humanidade e tudo mais. Interessante, gostei. O JC. JC o grafismo. Tem até tipo um grafite ali e tal. Tá, porra. E o Bored, curto muito esse jogo. Também tava pensando em patrocinar esse vídeo. Tava pensando, inclusive, na lógica por trás desse panteão com o futuro de Berserk. Ainda mais com o último capítulo lançado. Foi o que... Agora eu entendi porque... Que a Kit ou a Kit falou sobre... Ele falou assim, ele e ela. Assistam o último capítulo de Berserk. A gente assiste pelo subsolo. E depois vejam esse vídeo. Pra vocês entenderem por que tem uma relação ali. Interessante. Tipo, treta entre os próprios deuses, né? Um querendo passar o outro pra trás. Aí, eles se ligaram, acho, né? O pessoal da mão de Deus se ligou. O Griffith tá de patifaria. Não? Não estão gostando muito. Ai, cara. Vamos quicar esse cara. E daí o outro ali que realmente se botou pra sofrer de propósito pra ascender num negócio maior, né? Ou seja, quem que fez isso também, né? E outra, falando de Berserk agora. Quando que vão me lançar, pelo amor de Deus, o próximo capítulo? Tá Amigos do Miura. Tá sem previsão, né? Tomar no zóio. Mas muito louco esse panteão aqui do Fear and Hunger. Gostei. Inclusive o deus mais foda ali, que é o da fome. Do medo da fome, leva o nome do jogo. Fear and Hunger. Vamos escutar as musiquinhas do Felipe.